Você sabia que o Brasil registra mais de 400 mil mortes por doenças cardiovasculares todos os anos? Isso equivale a um brasileiro morrendo de infarto, ou AVC, a cada 90 segundos. E o dado que mais assusta os cardiologistas é que grande parte dessas mortes acontece em pessoas que já estavam em tratamento médico, tomando remédios diariamente, achando que estavam protegidas. Agora me responde uma coisa. Você tem mais de 60 anos e toma algum medicamento regularmente? Se a resposta for sim, este vídeo pode literalmente salvar a sua vida. Não estou aqui para te assustar sem motivo. Estou aqui porque existe uma informação gravíssima que a maioria das pessoas nunca recebe no consultório médico, seja por falta de tempo na consulta, seja porque o médico assume que o paciente já sabe. A verdade é que alguns dos comprimidos mais vendidos nas farmácias do Brasil, aqueles que parecem completamente inofensivos, podem estar aumentando o risco de infarto no seu organismo neste exato momento. E o mais preocupante, nenhum deles é raro. Você provavelmente tem pelo menos um deles no seu armário de remédios agora. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir quais são esses 6 tipos de medicamentos, por que eles se tornam perigosos especificamente depois dos 60 anos, e o que você pode fazer de forma segura para se proteger sem abandonar o tratamento que precisa. Antes de continuar, se você se preocupa com a sua saúde e com a saúde de quem você ama, já deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda este conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessa informação. Antes de falar sobre os medicamentos em si, é fundamental que você entenda o que acontece com o seu coração à medida que os anos passam, porque sem esse entendimento, os riscos que vou apresentar podem parecer exagerados, e não são. Pense no coração como um motor que funciona sem parar há mais de 6 décadas. Com o tempo, as peças vão sofrendo desgaste natural, e esse desgaste muda completamente a forma como o organismo reage a substâncias que, em pessoas mais jovens, seriam processadas sem nenhum problema. A primeira grande mudança acontece nas artérias. Com o envelhecimento, as paredes dos vasos sanguíneos perdem elasticidade. Elas ficam mais rígidas, um processo chamado de arteriosclerose, e isso faz com que o coração precise trabalhar com muito mais força para bombear o sangue pelo corpo. É como tentar empurrar água por uma mangueira que foi endurecendo com o sol ao longo dos anos. O esforço é muito maior, e o risco de rompimento também. Ao mesmo tempo, os rins, que são os grandes filtros do organismo, começam a perder eficiência. Um rim de 65 anos filtra o sangue de forma significativamente mais lenta do que o de uma pessoa de 30. Isso significa que medicamentos que deveriam ser eliminados rapidamente do organismo passam a se acumular, atingindo concentrações muito mais altas do que o esperado e permanecendo por muito mais tempo no sangue. Há ainda uma terceira mudança que pouquíssimas pessoas conhecem: a redução da sensibilidade dos barorreceptores. Esses são pequenos sensores localizados nos vasos sanguíneos que monitoram a pressão arterial em tempo real e enviam sinais para o cérebro ajustar o ritmo cardíaco. Depois dos 60, esses sensores ficam menos precisos, o que significa que o corpo demora mais para perceber e corrigir variações bruscas de pressão. Uma queda ou uma alta repentina, que em um jovem seria compensada em segundos, em um idoso pode durar minutos, e esses minutos fazem toda a diferença quando se trata de risco de infarto. Some tudo isso a um sistema imunológico que produz mais inflamação crônica com o avançar da idade, a uma musculatura cardíaca que perde contratilidade gradualmente, e a um fígado que metaboliza substâncias com menos velocidade, e você tem um organismo que reage de forma completamente diferente aos mesmos medicamentos que tomava aos 40 anos. É exatamente por isso que um comprimido que era seguro para você há 20 anos pode ser um fator de risco real hoje. Não porque o remédio mudou, mas porque o seu corpo mudou e ninguém te avisou. Se você tem mais de 60 anos e sente dores com frequência, seja nas costas, nas juntas, na cabeça ou nos músculos, existe uma grande chance de que o ibuprofeno ou o diclofenaco façam parte da sua rotina.
Esses 2 medicamentos estão entre os mais vendidos nas farmácias brasileiras e são comprados na maioria das vezes sem receita, como se fossem tão inofensivos quanto um copo d'água. O problema é que, para o coração de uma pessoa acima dos 60 anos, eles estão longe de ser inofensivos. Os anti-inflamatórios não esteroidais, categoria a qual pertencem o ibuprofeno e o diclofenaco, funcionam bloqueando enzimas chamadas COX-1 e COX-2. Essas enzimas controlam a produção de substâncias que causam inflamação e dor. Até aí tudo bem. O problema começa quando você percebe que essas mesmas enzimas também regulam funções essenciais para a proteção do coração e dos rins. Quando você bloqueia a COX-2 de forma contínua, o organismo passa a produzir menos prostaciclina, que é uma substância que impede a formação de coágulos e mantém os vasos sanguíneos relaxados. Ao mesmo tempo, a produção de tromboxano, que tem o efeito oposto, favorecendo a coagulação e o estreitamento dos vasos, continua em pleno funcionamento. O resultado desse desequilíbrio é um ambiente interno propício para a formação de trombos, que são coágulos que podem obstruir as artérias coronárias e provocar um infarto agudo do miocárdio. Um estudo publicado no British Medical Journal acompanhou mais de 446 mil pacientes e concluiu que o uso de diclofenaco estava associado a um aumento de até 50% no risco de eventos cardiovasculares graves, em comparação com quem não usava o medicamento. O ibuprofeno, por sua vez, apresentou risco aumentado especialmente quando usado em doses altas e por períodos prolongados. E aqui está o ponto que ninguém comenta na farmácia. Depois dos 60 anos, mesmo doses consideradas moderadas podem ter efeito equivalente a doses altas, justamente por causa da lentidão dos rins e do fígado que mencionamos antes. Existe ainda um segundo mecanismo de dano que atinge diretamente a pressão arterial. Os anti-inflamatórios causam retenção de sódio e água nos rins, o que aumenta o volume de sangue circulando nas artérias e eleva a pressão. Para quem já tem hipertensão controlada com medicamento, isso pode ser suficiente para descompensar o tratamento inteiro. O remédio da pressão continua sendo tomado, mas o anti-inflamatório desfaz o efeito dele por baixo, e a pressão sobe sem que a pessoa perceba. O maior perigo não está em quem toma um comprimido após uma torção no tornozelo. Está em quem convive com dor crônica e passou a usar anti-inflamatório como parte da rotina diária, às vezes há anos. Se você se reconhece nessa situação, não interrompa o uso por conta própria, porque parar de tratar a dor também tem consequências. Mas marque uma consulta com urgência para discutir alternativas mais seguras para o seu perfil cardiovascular. Escreva aqui nos comentários: você toma algum anti-inflamatório com frequência? Quantas vezes por semana? Sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação e ainda não sabem do risco que correm. Agora vamos falar dos remédios para pressão, que usados errado, podem causar o efeito contrário. A hipertensão arterial afeta mais de 70% dos brasileiros acima dos 60 anos. 7 em cada 10 pessoas nessa faixa etária tomam algum medicamento para controlar a pressão, e a maioria delas acredita que, enquanto estiver tomando o remédio, está protegida. Essa crença, apesar de compreensível, esconde um perigo real que os cardiologistas veem com frequência nos consultórios e nas emergências hospitalares. O problema não está no medicamento em si. Os antihipertensivos, quando usados corretamente, são fundamentais para prevenir infartos e AVCs. O problema está na forma como eles são usados no dia a dia, porque existem erros extremamente comuns que transformam esses remédios protetores em fatores de risco. O primeiro e mais perigoso desses erros é a interrupção abrupta do tratamento. Isso acontece com mais frequência do que se imagina. A pessoa mede a pressão em casa, vê um número bom e conclui que está curada. Ou simplesmente esquece de renovar a receita, passa alguns dias sem o remédio e pensa que não faz tanta diferença assim. Faz. Quando você interrompe de forma repentina medicamentos como o metoprolol ou o atenolol, que são beta-bloqueadores amplamente prescritos, o organismo reage com um efeito rebote intenso.
A pressão e a frequência cardíaca sobem de forma abrupta, às vezes ultrapassando os níveis que existiam antes do tratamento. E esse pico súbito é um gatilho clássico para infarto e AVC. O segundo erro envolve o horário de administração. Muitos pacientes tomam o remédio para a pressão de manhã, logo ao acordar, porque é quando estão mais alertas e lembram da medicação. O que poucos sabem é que existe um fenômeno chamado surge matinal, que é um pico natural de pressão arterial que ocorre entre as 5 da manhã e o meio-dia, justamente o período em que o risco cardiovascular é mais alto. Dependendo do medicamento prescrito e do seu tempo de ação, tomar o comprimido após acordar pode significar que o pico de pressão já passou antes de o remédio fazer efeito. Alguns estudos mostram que tomar antihipertensivos à noite reduz significativamente eventos cardiovasculares, mas isso varia de acordo com o medicamento e o perfil de cada paciente. Por isso, o horário nunca deve ser definido por conveniência, mas em conversa com o médico. O terceiro ponto é o mais ignorado de todos: a interação com alimentos e outras substâncias. O suco de toranja, por exemplo, conhecido no Brasil como grapefruit, interfere diretamente no metabolismo de vários bloqueadores dos canais de cálcio, como a amlodipino e a nifedipina. Esse suco inibe uma enzima do fígado responsável por metabolizar esses medicamentos, fazendo com que a concentração deles no sangue suba muito acima do esperado. O resultado pode ser uma queda brusca de pressão, tontura intensa, desmaio e, em casos mais graves, comprometimento do fluxo sanguíneo para o coração. Além disso, o sal continua sendo um inimigo silencioso para quem toma remédio para a pressão. Muitos pacientes acreditam que, como estão medicados, podem relaxar na alimentação. Não podem. O excesso de sódio na dieta trabalha ativamente contra o efeito do medicamento, e o organismo após os 60 anos é ainda mais sensível a essa sabotagem, porque os rins já não conseguem eliminar o excesso de sódio com a mesma eficiência de antes. Se você toma remédio para a pressão, responda agora nos comentários. Você toma no horário certo todos os dias ou às vezes esquece? Essa pergunta não é julgamento. É para te ajudar a perceber se existe algum ajuste simples que pode fazer uma diferença enorme na sua proteção cardiovascular. A artrite e a artrose são companheiras indesejadas de milhões de brasileiros acima dos 60 anos. A dor nas juntas, nos joelhos, nos quadris e nas mãos faz parte do dia a dia de uma parcela enorme dessa população. E conviver com essa dor sem buscar algum tipo de alívio é simplesmente impossível para a maioria das pessoas. O problema é que os medicamentos mais usados para tratar essas condições carregam dentro da bula informações que pouquíssimos pacientes leram e que os médicos raramente têm tempo de explicar em detalhes durante uma consulta de 15 minutos. Vamos começar pelos inibidores seletivos da COX-2, conhecidos como coxibes, cujos representantes mais conhecidos no Brasil são o celecoxib e o etoricoxib. Esses medicamentos foram desenvolvidos justamente para ser uma alternativa mais segura ao ibuprofeno e ao diclofenaco para o estômago, e de fato causam menos úlceras e sangramentos gastrointestinais. Mas a história cardiovascular é outra completamente diferente. Ao inibir seletivamente apenas a COX-2, esses medicamentos reduzem a produção de prostaciclina, que é o composto que protege os vasos sanguíneos, sem afetar o tromboxano, que favorece a coagulação. Esse desequilíbrio é ainda mais pronunciado do que o causado pelos anti-inflamatórios comuns, porque a inibição é mais precisa e mais potente. Foi exatamente esse mecanismo que levou à retirada do mercado mundial do rofecoxib, comercializado como Vioxx, em 2004, após estudos demonstrarem que o medicamento dobrava o risco de infarto e AVC em pacientes que o usavam por mais de 18 meses. Esse caso é estudado até hoje nas faculdades de medicina como um dos maiores alertas sobre os riscos cardiovasculares dos analgésicos para articulações. O celecoxib e o etoricoxib ainda estão disponíveis e são prescritos com frequência, mas com ressalvas importantes que nem sempre chegam ao paciente. A bula do etoricoxib, por exemplo,
contraindica explicitamente o uso em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, doença coronariana estabelecida e doença arterial periférica. O problema é que grande parte dos pacientes acima dos 60 anos que usam esse medicamento se enquadra em pelo menos uma dessas categorias sem saber, porque nunca fez um exame cardiovascular completo. Existe ainda um segundo grupo de medicamentos amplamente usado para dor nas juntas que merece atenção: os corticoides, como a prednisona e a dexametasona. Quando usados por períodos curtos e sob supervisão médica, os corticoides são ferramentas valiosas, mas o uso crônico, que acontece com frequência em pacientes com artrite reumatoide, traz consequências cardiovasculares sérias. Os corticoides promovem retenção de sódio e água, elevam a pressão arterial, aumentam os níveis de glicose no sangue e favorecem o acúmulo de gordura abdominal, que é um fator de risco independente para doenças do coração. Um estudo publicado no Annals of the Rheumatic Diseases mostrou que pacientes com artrite reumatoide em uso contínuo de corticoides tinham risco cardiovascular significativamente maior do que aqueles que controlavam a doença sem o uso dessas substâncias. O ponto central aqui não é abandonar o tratamento para a dor nas juntas, porque a dor crônica sem controle também deteriora a qualidade de vida e aumenta o estresse, que por si só é um fator de risco cardíaco. O ponto é que o tratamento precisa ser individualizado, revisado periodicamente e ajustado com base no perfil cardiovascular atual do paciente, e não apenas na intensidade da dor. Se você usa algum desses medicamentos para artrite ou artrose, você já conversou com seu médico especificamente sobre o impacto deles no seu coração? Escreva nos comentários, porque essa conversa que você vai ter com o seu médico depois deste vídeo pode ser uma das mais importantes da sua vida. Existe uma crença profundamente enraizada na cultura brasileira de que tudo que vem da natureza é seguro. Se está numa prateleira de farmácia sem precisar de receita, se tem a palavra natural no rótulo, se é uma vitamina ou um extrato de planta, então não pode fazer mal. Essa lógica parece razoável à primeira vista, mas ela ignora um fato fundamental da farmacologia. Qualquer substância que tem efeito no organismo também tem potencial de causar dano, e isso inclui absolutamente tudo que você engole, na forma de cápsula ou comprimido, independentemente da origem. O primeiro suplemento que precisa ser discutido com seriedade é a vitamina E em altas doses. Durante muitos anos, ela foi vendida como um poderoso antioxidante protetor do coração, e milhões de pessoas passaram a tomá-la diariamente por conta própria, sem orientação médica. O problema é que estudos posteriores, incluindo o grande ensaio clínico HOPE-2, que acompanhou mais de 7.000 pacientes, mostraram que a suplementação de vitamina E em doses elevadas, acima de 400 UI por dia, estava associada a um aumento no risco de insuficiência cardíaca. A vitamina que deveria proteger o coração estava, na verdade, sobrecarregando-o em doses que muitos suplementos comerciais ainda oferecem hoje. O segundo é o cálcio isolado, um dos suplementos mais consumidos por mulheres acima dos 60 anos, com o objetivo de proteger os ossos contra a osteoporose. O que a maioria dessas mulheres não sabe é que o cálcio em forma de suplemento isolado, sem a presença adequada de vitamina K2 e magnésio, tem dificuldade de chegar aos ossos e tende a se depositar nas paredes das artérias. Esse processo, chamado de calcificação arterial, é um fator de risco direto para o endurecimento dos vasos e para eventos cardiovasculares. Uma meta-análise publicada no British Medical Journal analisou dados de mais de 12.000 pacientes e concluiu que a suplementação de cálcio sem vitamina D estava associada a um aumento de até 30% no risco de infarto do miocárdio. O terceiro suplemento que merece atenção é a erva de São João, amplamente usada como antidepressivo natural. Além dos seus efeitos sobre o humor, essa planta interage com uma lista extensa de medicamentos, incluindo anticoagulantes, antiarrítmicos e imunossupressores.
Ela acelera o metabolismo hepático de várias substâncias, fazendo com que medicamentos essenciais sejam eliminados do organismo mais rapidamente e percam eficácia. Para alguém que toma um anticoagulante para prevenir trombose ou um medicamento para controlar a arritmia, essa interação pode ter consequências gravíssimas. Há ainda o ginseng, o alcaçuz e os suplementos de potássio vendidos livremente, que merecem atenção especial em pessoas que já tomam medicamentos para pressão ou para o coração. O alcaçuz, por exemplo, eleva a pressão arterial de forma consistente e pode anular completamente o efeito de antihipertensivos. O potássio em excesso, combinado com certos diuréticos ou com inibidores da ECA, pode causar hipercalemia, que é um acúmulo perigoso de potássio no sangue, capaz de desencadear arritmias cardíacas graves. E por falar em arritmias, o magnésio em doses muito elevadas também pode interferir na condução elétrica do coração, especialmente em pessoas com função renal comprometida, que não conseguem eliminar o excesso desse mineral com eficiência. A mensagem aqui é simples e direta. Antes de começar qualquer suplemento, leve a embalagem para o seu médico e pergunte especificamente se existe alguma interação com os medicamentos que você já toma. Não assuma que, por ser natural, é automaticamente compatível com o seu tratamento. O seu coração merece essa precaução. Chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. Tudo o que foi apresentado até aqui tem um único objetivo: te dar informação para que você possa agir. Não para te paralisar com medo, não para te fazer abandonar o tratamento que precisa, mas para te colocar em uma posição de protagonismo sobre a sua própria saúde. Porque a verdade é que a maioria dos riscos que discutimos ao longo deste vídeo é perfeitamente gerenciável quando você sabe o que perguntar e o que observar. O primeiro passo e o mais urgente é fazer o que os médicos chamam de revisão de polifarmácia. Polifarmácia é o termo técnico para o uso simultâneo de múltiplos medicamentos, uma realidade extremamente comum após os 60 anos. Estudos brasileiros mostram que mais de 36% dos idosos tomam 5 ou mais medicamentos diariamente. E quanto maior o número de remédios, maior a chance de interações perigosas que nenhum dos médicos envolvidos no tratamento conhece em sua totalidade, simplesmente porque cada especialista prescreve dentro da sua área sem ter visão do conjunto. A solução prática para isso é reunir todos os medicamentos que você toma, incluindo os suplementos, as vitaminas e os remédios que compra sem receita, e levar tudo para uma consulta com o seu médico de confiança com um pedido específico. Revisar essa lista do ponto de vista cardiovascular. Não é uma consulta para tratar sintomas, é uma consulta para auditar o que você está tomando. Esse tipo de revisão já identificou interações perigosas em inúmeros pacientes que viviam bem, sem sintomas aparentes, mas com o coração sob pressão silenciosa. O segundo passo é aprender a identificar os sinais de alerta precoces que o corpo emite quando algo não está certo com o coração. Muitas pessoas ignoram esses sinais porque são sutis e facilmente atribuídos ao cansaço normal da idade. Fique atento a inchaço nos tornozelos e pernas que piora ao longo do dia, falta de ar desproporcional ao esforço realizado, palpitações frequentes ou sensação de que o coração pulou uma batida, tontura ao levantar da cadeira ou da cama e cansaço extremo sem causa aparente. Qualquer um desses sinais, especialmente se for novo ou se intensificou recentemente, merece avaliação médica sem demora. O terceiro passo é entender que trocar um medicamento por outro mais seguro para o coração não significa necessariamente abrir mão do controle da dor ou do tratamento da sua condição. A medicina avançou muito nessa área. Para dores crônicas, por exemplo, existem abordagens que combinam fisioterapia, acupuntura, medicamentos tópicos e doses menores de analgésicos orais, que juntos oferecem alívio equivalente com muito menos impacto cardiovascular. Para a inflamação, existem protocolos que priorizam períodos mais curtos de uso e doses mínimas eficazes. O objetivo nunca é sofrer mais. É sofrer menos com mais segurança. O quarto passo é monitorar a pressão arterial em casa com regularidade.
Um aparelho de pressão digital de braço, que custa entre R$ 150 e R$ 300 nas farmácias brasileiras, é um dos investimentos mais importantes que uma pessoa acima dos 60 anos pode fazer. Meça a pressão sempre no mesmo horário, preferencialmente antes de tomar os medicamentos da manhã. Anote os valores e leve esse registro para as consultas. Esse histórico diz ao médico muito mais do que uma única medição no consultório. E pode revelar padrões que mudam completamente a conduta terapêutica. Por fim, e talvez o mais transformador de tudo, mude a sua relação com o médico. Não vá à consulta apenas para receber receitas. Vá preparado com perguntas. Pergunte qual é o risco cardiovascular de cada medicamento que está sendo prescrito. Pergunte se existe alternativa mais segura para o seu perfil. Pergunte com qual outro remédio da sua lista aquele novo comprimido pode interagir. Um bom médico não vai se sentir incomodado com essas perguntas. Vai se sentir aliviado em ter um paciente que quer entender o próprio tratamento. Seu coração bateu mais de 2 bilhões de vezes até hoje sem parar um único segundo. Ele merece que você dedique alguns minutos para protegê-lo com a mesma dedicação com que ele trabalhou por você a vida inteira. Vamos fazer um resumo rápido do que você aprendeu hoje, porque essa informação é importante demais para ficar só na memória. Depois dos 60 anos, o coração e os vasos sanguíneos passam por mudanças profundas que alteram completamente a forma como o organismo reage aos medicamentos. Os rins filtram mais devagar, o fígado metaboliza com menos eficiência e as artérias perdem elasticidade. Isso significa que remédios que eram seguros para você há 20 anos podem representar um risco real hoje. Os anti-inflamatórios como ibuprofeno e diclofenaco aumentam o risco de coágulos e elevam a pressão arterial ao interferirem no equilíbrio entre prostaciclina e tromboxano. Os remédios para pressão, quando interrompidos abruptamente ou tomados no horário errado, podem causar picos perigosos que disparam infartos e AVCs. Os medicamentos para artrite e artrose, especialmente os coxibes e os corticoides, carregam riscos cardiovasculares que raramente são discutidos com o paciente. E os suplementos e vitaminas, por mais naturais que pareçam, podem interagir com medicamentos essenciais e sobrecarregar o coração de formas que a maioria das pessoas jamais imaginou. A boa notícia é que todos esses riscos podem ser gerenciados. Com informação, com diálogo aberto com o seu médico e com atenção aos sinais que o seu próprio corpo envia, é perfeitamente possível manter o tratamento que você precisa com muito mais segurança cardiovascular. Antes de sair, faça uma coisa agora. Pegue o celular, ligue para alguém que você ama e tem mais de 60 anos e compartilhe este vídeo. Pode ser que essa atitude simples evite um infarto na família. E se este conteúdo foi útil para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda semana trazemos informações como essa, que os consultórios médicos raramente têm tempo de te dar. Cuide do seu coração. Ele é o único que você tem.